Graças a Deus pela sua audiência, muito obrigado. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto da maior importância, que é a questão da ansiedade. A ansiedade já foi chamada de o mal do século. A quantidade de pessoas que é afetada pela ansiedade é muito grande. E isso é jovens, adolescentes, crianças, idosos. Então sempre há esse sofrimento com relação à ansiedade. Estou vendo aqui que a minha transmissão ela pode, durante a live, sofrer um pouquinho, porque está tendo altos e baixos. Não é só no Brasil, não, né? Isso acontece aqui também. Mas aí fique alerta, porque a gente espera um pouquinho e recomeça essa questão toda. Essa live ela também é meio que um esquenta para o evento da próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, aqui no mesmo horário, na nossa live semanal, nós teremos o evento Deus, Você e o Dinheiro, onde eu vou apresentar a vocês um curso com mais de 10 aulas a respeito de dinheiro, dízimo, ganância, avareza, ansiedade, a providência de Deus, princípios para o uso do dinheiro, dar dinheiro, o que fazer quando falta dinheiro. Ou seja, é um curso bem completo, onde nós estaremos vendo alguns desses princípios bíblicos. Queridos, essa live está sendo transmitida pelo perfil do Instagram e também pelo StreamYard para os nossos matriculados, os participantes da comunidade Vivendo as Escrituras, que você pode também aderir pelo vivendoasescrituras.com.br. E sem mais demora, nós vamos tratar da questão agora da ansiedade, né? O mal do século. Vamos começar lembrando que existem muitas passagens bíblicas tratando da ansiedade. Sendo a Bíblia a revelação do Deus que nos criou, ele nos conhece muito bem. E ele sabe que nós sofremos depois da queda, depois do pecado, ele sabe que nós sofremos de muitos males físicos e aflições mentais, como é o caso da ansiedade e da preocupação. Então, não é sem razão que nos escritos bíblicos aparecem muitas palavras de encorajamento, de orientação sobre o que nós devemos fazer quando nós estamos aflitos e ansiosos. Mas de todas elas, eu queria mencionar as duas mais conhecidas. As duas passagens mais conhecidas sobre a ansiedade. A primeira delas é no Sermão do Monte. O Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos, ele disse para que não andassem ansiosos, não vivessem ansiosos de coisa nenhuma, nem quanto ao que comer, beber e vestir. Eles não deveriam andar ansiosos a respeito dessas coisas. Ali é uma proibição, é um imperativo, não andeis ansiosos, que se repete mais 2 vezes no sermão, fazendo um total de 3 vezes. Então, isso por si só já é indicativo de como esse assunto era importante, porque o Senhor Jesus incluiu essa questão da ansiedade nesse sermão chamado Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus expõe as principais doutrinas práticas e teóricas a respeito do reino de Deus. Agora, note que quando ele diz não andeis ansiosos, ele usa um verbo, é o verbo merimnao, que em grego a raiz significa separar. Isso aqui é muito interessante isso aqui, né? Separar está na origem da questão da ansiedade. E é verdade, eu creio que a razão é que uma pessoa ansiosa, que está ansiosa, a mente dela está dispersa, está separada, ela está puxando em várias direções. Daí a inquietação, a mente não fecha, os problemas não se resolvem, a mente não está redondinha trazendo paz. É esse o sentido básico de ansiedade, um coração aflito, disperso, focado em tudo e em nada e trazendo aquela dor existencial, emocional no peito, que desanima a pessoa, que impede a pessoa de fazer seus alvos, de alcançar aquilo que ela planeja e assim por diante, todos os males que vêm com isso. Então, essa ordem do Senhor Jesus já diz que a vontade de Deus
é que nós vivamos uma vida onde a ansiedade ela não tome conta. O Senhor Jesus quer que nós vivemos uma vida de paz, vivamos uma vida de paz e de tranquilidade. Bom, a segunda passagem, dentre as muitas que existem na Bíblia a respeito de ansiedade, de paz e tranquilidade, vem da pena do apóstolo Paulo e está lá na carta de Filipenses, no capítulo 4. Ele começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, exatamente o que o Senhor Jesus disse, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, com petições, ações de graças, orações diversas. E a paz de Cristo, de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, repetindo, seguindo a linha do mestre, ele também deu esse mandamento para que os crentes de Filipos, todos nós, não vivêssemos ansiosos. E, mais uma vez, é a mesma palavra que é usada lá, que significa disperso, separado, dividido. A ansiedade é uma mente dividida, ela não está em paz, ela não fecha. E o apóstolo Paulo, então, com essa palavra, ele proíbe que os crentes vivam ansiosos e oferece a oração como alternativa e caminho para que nós possamos ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz. Então, existem, como essas duas passagens, Mateus 6, 25, 34 e Filipenses 4, de 6 a 9, além dessas passagens, existem muitas outras na Bíblia a respeito disso, o que já responde também uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: se crente sofre de ansiedade? Sofre. A ansiedade atinge os crentes da mesma forma que atinge os descrentes. E a diferença é que nós vamos lidar com a ansiedade de uma forma e o descrente vai lidar com outra forma. Mas nós somos sujeitos, sim, a passar por ansiedade, depressão, bipolaridade e todo tipo de aflição mental que é própria da raça humana. Isso atinge o crente também, nós não estamos isentos disso aí. Por isso, é bom a gente prestar atenção de que maneira Deus nos orienta a enfrentar essas coisas. Isso nos leva ao próximo ponto, que é a questão da causa da ansiedade, né? O que é que causa ansiedade? Não existe uma resposta única. Na verdade, no meu entendimento, existem causas diversas para que ou por que uma pessoa sofra de ansiedade ou viva ansiosa. As causas mais comuns são aquelas relacionadas com a preocupação com o futuro, e envolve preocupação com finanças, com dinheiro, se a pessoa vai ter emprego, se vai ter saúde para trabalhar, se vai ganhar o suficiente para sustentar sua família, para pagar suas contas, para educar os filhos e assim por diante. Essa é a causa mais comum que nós encontramos para a ansiedade, é a preocupação com relação ao futuro, especialmente relacionado com a questão financeira. Também existem causas que são advindas da questão da saúde. A pessoa está preocupada com sua saúde, está ansiosa com alguma doença, algum diagnóstico que foi passado para ela e ela entra em profunda tristeza, não é? Também tem gente que vive ansiosa pensando a respeito do futuro, se vai ficar o que é que vai acontecer quando ficar velho, especialmente pessoas que são casadas, não são casadas, solteiros adultos. Eles ficam pensando, à medida que o tempo decorre, na possibilidade de que enfrentarão a velhice sozinhos, não é? Sem ter ninguém ao seu lado. Isso também vai trazer uma certa ansiedade. O estresse do dia a dia, isso tudo provoca ansiedade. E existem também, nós devemos levar em consideração, em segundo lugar, a questão demoníaca. Eu creio que Satanás, ele oprime as pessoas. E ele oprime também os crentes. Não creio que Satanás possa possuir um crente. A Bíblia é muito clara a respeito de que aquele que está em nós é mais forte ou maior do que aquele que está no mundo. E nós somos de Deus e o maligno não nos toca. O diabo pode tentar, ele pode oprimir um crente, trazendo ansiedade, cobrindo de trevas, trazendo angústia, sentimentos negativos,
a sentimentos de opressão. Isso pode acontecer e a gente não deve descartar essa possibilidade de que a ansiedade em uma pessoa pode ser resultado de ataque demoníaco. Eu frequentemente, não vou dizer frequentemente, mas várias vezes me achei atacado, assim, subitamente oprimido, aquela onda de tristeza, de trevas, de ignorância, de medo me cobrindo e não saía de jeito nenhum até invocar o nome do Senhor Jesus e pedir que Ele me livrasse das tentações e das opressões malignas, e a paz de Deus realmente entrou no meu coração. Mas há uma terceira causa fundamental para a ansiedade, que são as causas clínicas. Existem determinadas doenças que produzem ansiedade. Vou dar um exemplo aqui. O famoso Charles Spurgeon, um grande pregador batista reformado do século passado, ele sofria de depressão e de ansiedade crônicos, a ponto de que, às vezes, o Spurgeon não conseguia nem sair de casa no domingo para ir pregar, os diáconos tinham que ir lá buscá-lo, ajudá-lo a chegar até o púlpito para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Spurgeon era crente, era um homem de Deus, um homem maduro, um crente espiritual, mas assim mesmo ele sofria de ansiedade. E a causa era uma doença chamada gota, que entre os efeitos colaterais ou efeitos da doença trazia esse de ansiedade. Ele sempre que podia se medicava, tirava tempo para ir para a França, para um clima mais ameno, porque na Inglaterra o clima é muito pesado, contribuía também para isso, é muito frio, muito nebuloso, muito fechado, né? Muito nevoento, e ele ia para a França para espairecer mais um pouco, várias vezes por ano, para poder continuar a viver. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso que eu quero recomendar a vocês. O título é A Depressão de Spurgeon, e esse livro vai ajudar você a entender melhor o fato de que um crente verdadeiro, ele pode sofrer de depressão, e essa depressão não é por uma falta espiritual, um problema espiritual, mas é um problema físico, é um problema físico. Aí você pergunta, como é que eu vou detectar essas coisas? Bem, eu creio que a melhor maneira é por eliminação. Veja, em primeiro lugar, a questão espiritual. Você confia seu futuro a Deus, mesmo que você está preocupado com finanças, mesmo que você esteja passando por um momento de carência, de falta de alguma coisa, você confia em Deus, aprendeu a confiar em Deus. Se checou isso aqui, vamos para a segunda coisa. Ataque demoníaco, opressão de demônios. Então, ore, peça que o Senhor Jesus o liberte disso. Se isso também não funcionar, se a primeira coisa não funcionar, se a segunda não funcionar, mesmo você tendo se aconselhado, orado, buscado a Deus, lido sua Bíblia, mas a ansiedade não vai embora, então é possível você explorar essa terceira possibilidade de que talvez se trate realmente de uma doença. Você está adoentado e que é clínico e que você vai precisar ser medicado, vai ter que tomar alguma medicação que ajude. Aí você pode dizer, mas pastor, não é pecado tomar remédio para ansiedade? Não. Veja, eu descobri que tinha pressão alta aos 30 anos de idade. Eu estou com 70 agora, então faz 40 anos, não é isso? A soma está correta? 40 anos que eu tomo remédio para pressão alta. E se eu não tomar, eu sei o que vai acontecer. A pressão vai lá para cima e todos os efeitos que vêm com a pressão. Então, qual é a diferença de você ter que viver dependendo de remédio para pressão alta e você ter que viver na dependência de algum tipo de medicamento, de substância que vai ajudar você a livrar-se da ansiedade? Então, existem casos, mas aí é bom que seja comprovado clinicamente, que você tenha um bom diagnóstico de um médico profissional de referência na área. É possível que você tenha que se tratar medicamentosamente. E isso não é pecado. Veja o remédio como sendo uma bênção de Deus, algo que Deus proporcionou para aliviar o nosso sofrimento aqui nesse mundo. Nem tudo é causado pelo pecado e nem é resultado de alguma deficiência espiritual, mas resultado de um corpo que foi afetado pelo pecado também. Então, o remédio pode ajudar você a melhorar. Então, falando sobre as causas da ansiedade, falamos aqui primeiro
a preocupação com o futuro, e especialmente com a questão do dinheiro. Falamos aqui também da questão da saúde, as pessoas se preocupam. Falamos também a respeito da ataques e opressões do maligno, isso aí é bem possível. E também falamos agora também uma das causas, que é a causa clínica, ou a causa que está relacionada com algum tipo de doença que pode ser diagnosticada e solucionada através de medicações. Bom, agora vamos para mais uma questão que eu queria tratar com vocês aqui, é como é que a fé reformada interpreta a questão da ansiedade na vida do cristão. Olha, gente, não há unanimidade entre os reformados a respeito desse tipo de assunto, mas, no geral, os reformados entendem o seguinte: a ansiedade, ela é, no geral, qualquer que seja a causa dela, o resultado da nossa natureza corrompida. A nossa natureza foi manchada pelo pecado. Quando houve a queda lá no jardim, não somente nos tornamos culpados em Adão, mas nos tornamos corrompidos, afetados pelo pecado. O pecado afetou a nossa natureza, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir, de escolher, a nossa memória. Então, não há nenhuma parte de nós, fisicamente ou espiritualmente, que não tenha sido tocada pelo pecado. E o resultado é diferente na vida de pessoas diferentes. Em alguns casos, essa corrupção do nosso corpo, da nossa mente, se manifesta com doenças e distúrbios e aflições mentais, esquizofrenia, loucura, bipolaridade, autismo, ansiedade, depressão, toque, déficit de atenção. São tantas aflições mentais e todas elas são resultado de que nós somos uma raça imperfeita. Nós não funcionamos da maneira como fomos feitos para funcionar. Então, nisso os reformados todos concordam, não é? É o resultado daquilo que nós chamamos de corrupção total, não é? Ou depravação total da personalidade humana. Nós também, reformados, entendemos que em alguns casos é falta de fé na providência de Deus quanto àquilo que nós devemos ou vamos comer, beber, vestir. E essa é uma deficiência espiritual. O Senhor Jesus uma vez disse aos discípulos que a ansiedade deles era decorrente da pequena fé. Ele chamou os seus discípulos, isso foi lá no Sermão do Monte, naquele trecho que eu mencionei aqui no início da live, quando Jesus disse que a ansiedade é resultado de uma fé pequena, não é? Será que Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Ou seja, eles tinham fé, mas era uma fé pequena. O que significava isso? Era uma fé que não conseguia descansar os cuidados, o futuro e as providências que ainda haveriam de acontecer nas mãos de Deus. Você conhece a Deus, você se relaciona com Ele, você foi perdoado por Deus, você foi recebido por Deus como filho, entretanto, você não consegue deixar nas mãos de Deus, você não consegue acreditar que Deus vai cuidar de você. O apóstolo Paulo diz que se Deus deu o seu filho, quanto mais não dará por nós também as demais coisas. Então, os reformados entendem isso, que parte da ansiedade é falta de confiança em Deus, é uma deficiência espiritual que precisa ser corrigida. E agora vamos para o próximo ponto, né, que é um ponto prático e necessário. Muito bem. De que maneira a fé e a confiança em Deus podem ajudar a aliviar a ansiedade? Bom, gente, eu creio que de muitas maneiras a fé e a confiança em Deus podem trazer alívio ao sofrimento das pessoas e da depressão, enfim, desses males aí. Agora, primeira coisa, você precisa ser convertido, você precisa ser filho de Deus. Se você não nasceu de novo, se seus pecados não foram perdoados, se você não foi justificado pela fé, pela graça de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, isso aqui que eu vou dizer de nada vai lhe adiantar. A questão básica e fundamental de todo ser humano é o seu relacionamento com Deus. Se você
foi perdoado, nasceu de novo, foi justificado, foi regenerado. Então, a ansiedade já, por definição, ela vai diminuir se não terminar. Eu digo assim, o medo do futuro, a angústia com relação à provisão, você tem que ser convertido, né? Você tem que ser uma nova criatura e, de fato, confiar no Deus. A raiz da ansiedade, na maioria dos casos, nós entendemos, é o resultado do medo que diz respeito a recursos financeiros para o futuro. Nós, pela oração, nós deixamos o futuro e os problemas nas mãos de Deus. Esse é um dos propósitos da oração. Nós nos achegarmos a Deus, deixarmos diante dele as nossas ansiedades e preocupações. Eu confesso para vocês que muitas vezes isso tem acontecido comigo. Eu estou ansioso, e sou ansioso por natureza. Isso aí está na família há gerações. E sofro também de insônia, né? Há já muito tempo. Mas, às vezes, eu entro numa nuvem escura, está tudo obscuro, e a dor no coração é grande, eu fico meio desanimado, confuso, pessimista, e de repente, né, me lembro que eu sou crente, né? Me lembro que há um Deus que me ama, me lembro que eu prego sobre isso, eu paro o que estou fazendo, me ajoelho e começo a orar e colocar diante de Deus aquilo que eu entendo que está me trazendo aquela aflição e aquela dor. E o resultado é, de fato, a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda meu coração em Cristo Jesus. Quantas vezes não experimentei libertação através da oração? Então, é importante isso aí. A pergunta foi de que maneira a fé e a confiança em Deus podem ajudar a aliviar a ansiedade. É exatamente isso aí, porque boa parte da ansiedade é o medo do futuro, mesmo que você conheça esse Deus maravilhoso. Então, descanse em Deus, descanse nas promessas de Deus e você vai ver que boa parte da ansiedade vai embora. Aí você me pergunta, como é que eu faço para orar e deixar meus problemas diante de Deus? Veja só, uma das coisas que ajuda é a devoção prática. Aqui é o meu próximo ponto, né? Quais práticas espirituais, oração, meditação na palavra, são recomendadas para combater a ansiedade? Então, esse é o quinto ponto aqui da minha live. Veja só, pela oração, nós deixamos os problemas nas mãos de Deus. Eu já falei sobre isso, não vou repetir. Meditar na Bíblia é muito importante também. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê sua Bíblia, quanto mais você medita na Bíblia, você mastiga aquilo que você leu, você terá mais condições de exercer a sua fé nas promessas de Deus e conhecer as promessas de Deus. Muito crente vive ansioso porque ele desconhece o que é que Deus prometeu, ou então ele foi ensinado errado a respeito disso. Quando ele lê a palavra e ele é instruído na Bíblia de maneira correta, ele enfrenta as dificuldades desse mundo, que sempre existirão, mas confiante na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Há muitas promessas de Deus de que ele vai cuidar de nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É um dos versículos mais conhecidos dos Salmos. E também, quem não conhece o Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Decore essas passagens, recite essas passagens, leia a Bíblia, particularmente esses textos que falam a respeito das promessas de Deus. Isso vai ajudar você a combater a ansiedade, a não viver ansioso, nem preocupado quanto ao futuro, quanto aos recursos financeiros, quanto ao que você precisa para viver, para comer, beber, vestir, sustento para a sua família. Deus haverá de cuidar de você. E às vezes o que você precisa é só descanso. Eu lembro de uma história que meu sogro, o reverendo Francisco, contou quando ele era pastor lá no sul. Eu não sei, era lá no Paraná, não sei exatamente que cidade era. E um dia, o pastor Francisco já era muito conhecido, né, dos pastores daquela região. É um homem de Deus e está agora com 96 anos e ainda operante, não é capaz de pregar a palavra e tudo mais.
Ele diz que um dia chegou, batendo na porta dele, um pastor, era um irmão, pastor, que estava extremamente cansado, estava exausto e precisava realmente de um refúgio. Perguntou se podia passar pelo menos um dia ou dois ali na casa do pastor Francisco para receber ajuda e tudo mais. O pastor pediu que ele ficasse, entrasse, servia uma refeição, colocou ele numa rede e deu para ele uma revista de Tintin. Eu não sei se vocês conhecem, mas em holandês é Kuifje. É um detetive, é uma revista muito bem feita, muito bem ilustrada, uma historinha muito bonita. Nós temos uma coleção de várias dessas revistas lá na nossa casa, que sempre passam para os nossos filhos e tudo mais. E muito engraçado, entregou lá, o pastor ficou lá na rede e começou a ler, começou a rir, o pastor falou assim, só ouvia as risadas, né? Ouvia as risadas dele, e aí o homem dormiu profundamente, acordou renovado. Queridos, às vezes é simplesmente que você está cansado. Essa ansiedade é o seu corpo dizendo, eu preciso parar para descansar. Essa preocupação, essa depressão é talvez falta de descanso. Descanso físico, descanso mental, descanso tecnológico, você passar um tempo aí longe do celular, das coisas que você está lendo. Às vezes é só isso que você precisa fazer. Então, exercícios, né? Tem muita gente que ignora esse valor, mas andar, fazer caminhada, natação, pedal, tudo isso ajuda, estimula aquela química que produz a sensação de bem-estar e de paz. Então, é isso aí que nós podemos dizer com relação às práticas espirituais. Elas são bem eficientes no combate à ansiedade, mas às vezes o que você precisa não é orar, mas descansar, rir um pouquinho, se divertir, fazer exercício, tirar um dia de lazer, e aí você vai se sentir muito melhor. Agora, uma outra questão, já caminhando aqui para o fim da nossa live, lembrando que a nossa live ela sempre é dividida em duas partes, não é? 30 minutos aqui ao vivo no Instagram, é uma live aberta, e eu agradeço a sua participação. E depois mais 30 minutos dentro da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde nós vamos ter a oportunidade de perguntas e respostas e aprofundar o tema um pouquinho mais. Se você ainda não é membro da minha comunidade, é só você entrar em vivendasescrituras.com.br ou então clicar no link que está na bio do meu perfil no Instagram e você vai direto para a comunidade, onde você vai ter acesso a essas lives exclusivas e muito, muito material, muito curso e muito e-book. Agora, vamos para o próximo ponto. Esse aqui, eu tenho certeza que interessa a todos nós que professamos a fé reformada. Como a compreensão da soberania de Deus pode trazer paz ao coração ansioso? Está aqui uma das coisas em que você crê na soberana direção de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, vai fazer a diferença. Tem muitas pessoas que são crentes, mas elas têm um Deus pequeno. Aliás, elas têm uma visão de Deus que é muito pequena. E elas tomam para si a resolução dos problemas. Elas agem como se tudo dependesse delas. E que ficam angustiados porque as decisões que ela vai tomar ou deixar de tomar vão impactar profundamente o seu futuro, especialmente o futuro financeiro e coisas dessa natureza. Mas aquele que crê que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano nas coisas que Ele decide e que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, essa pessoa, ela tem chances melhores de enfrentar a depressão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. Se você crê nisso, você enfrenta as dificuldades da vida com uma atitude de descanso, de confiança, sabendo que o que quer que seja que aconteça com você, Deus está no controle de todas as coisas. Nesse ponto, crer na soberania de Deus nos dá uma vantagem para enfrentar a questão da ansiedade. Lembremos que a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável
como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Embora, às vezes, a gente se pergunte como é que o desemprego, como é que um salário baixo, falta de dinheiro para pagar as contas, a gente pergunta como é que isso pode ser bom e agradável da parte de Deus. Bem, é que Deus usa estas coisas para nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. E que, através dessas coisas, nós ganhamos uma coisa muito mais importante do que um bom salário, o caráter de Cristo, para que a gente viva uma vida santa e reta diante dele.